Olá a todos do canal, espero que todos estejam bem. Meu nome é José e venho aqui contar um relato que aconteceu com meus pais. Eles eram namorados na época, mas passaram uma situação horripilante. Bom, tudo começou no ano de 1994, no interior da cidade de Extrema, Minas Gerais. A minha mãe na época morava em um sítio na zona rural de Extrema, próximo ao Pico do Lopo. Atenção ao nome, pois a pronúncia se assemelha a lobo, mas é lopo com P de pato. Nessa época, meu pai e minha mãe eram apenas namorados. E o meu pai morava na cidade e precisava dar uma boa caminhada a pé ou às vezes de bicicleta para ir até o sítio onde a minha mãe morava. A vida bem tranquila ali na cidade naquela época, e Extrema é igual à maioria das cidades do interior de Minas Gerais. Não tem muito o que fazer aos finais de semana. Então, quando tinha alguma festa ou rodeios, que era muito comum na época, todo mundo queria ir. Era basicamente o único entretenimento que se tinha por ali. Outra coisa que também arrastava o pessoal era o circo e os parques de diversões itinerantes. Vinham para a cidade, ficavam algumas semanas e iam embora para a próxima cidade. A minha mãe, por ser criada na roça, adorava quando tinha algo diferente na cidade e pedia que meu pai a buscasse para ir nas festas. Meu pai, já por outro lado, não gostava e ainda não gosta de festas e aglomerações de pessoas. Prefere passeios mais calmos, sem agitação. Eu achei que puxei o lado da minha mãe, já que adoro festas. No ano de 94, chegou na cidade um circo e minha mãe estava doida para ir. Era um circo bem grande, segundo ela conta. Na época, ainda se podia ter animais no circo, então todos queriam ver os leões, elefantes, tigres e chimpanzés, que eram os animais que mais tinham no circo. Tinha também o Globo da Morte, onde os motociclistas ficavam rodando dentro de uma gaiola redonda com suas motos. Ela conta que era um circo bem completo, o que é difícil de se ver nos dias de hoje. Só que tinha um porém. Os meus avós não gostavam muito desses circos e parques itinerantes, pois diziam que apesar de terem pessoas boas ali, também tinham os vagabundos, que geralmente eram fugitivos da justiça e arrumavam emprego nesse tipo de negócio para não serem facilmente localizados. E quando chegavam nas cidades pequenas, aproveitavam para fazer as suas bandidagens. Era comum os relatos de desaparecimento de crianças e mulheres quando um desses eventos aconteciam nas cidades, principalmente nas menores. Bom, não sei se só se tratava de lendas ou achismo do pessoal da cidade, mas a conversa era essa, segundo contam meus pais e avós. Então meu pai, que já não gostava desse tipo de coisa, já aproveitava essas histórias para evitar de levar minha mãe nesses lugares. Mas sabe como é mulher quando quer alguma coisa. Minha mãe começou a fazer ciúmes para o meu pai, que se ele não a levasse, ela iria com um primo, o qual meu pai não ia muito com a cara, pois, segundo ele, o cara era afim de minha mãe. Risadas à parte, ele não queria que eu colocasse isso no relato. Voltando ao relato, então não ia ter jeito. Ou ele levava ela, ou ia com o primo metido a galã. O maior problema nisso tudo era que ele teria que depois levar minha mãe embora, e a caminhada era longa, cerca de 1 hora, e parte dela em estrada escura e de terra. Então combinaram o seguinte: como ela vinha para a cidade de ônibus da prefeitura para estudar, ela já ficaria na cidade na casa dele, e depois ele só a levaria embora, não precisaria ir buscá-la. Chegou sexta-feira, minha mãe saiu da escola às 5h30. Meu pai foi buscá-la na escola
e ela levou roupa limpa na mochila e tomou banho e se trocou na casa do meu pai. Até ela se arrumar, jantar, ficou um pouco tarde e não deu para pegar o primeiro horário de apresentação, que era às 19 horas. Então teria que ir no das 21 horas. Meu pai estava louco da vida, pois além de ir em circo, coisa que ele não gostava, ainda ia chegar em casa só de madrugada, pois o espetáculo só acabava às 11 horas da noite, e no sábado ele trabalhava na parte da manhã. E tem mais um fato que meu pai não queria que eu colocasse aqui, mas eu vou falar, pois é importante para o relato. Meu pai, além de não gostar do circo em seu todo, que segundo ele não acha graça em nada daquilo, ele ainda tem uma fobia por palhaços. Isso mesmo, meu pai odeia palhaço. Tem pavor por gente fantasiada de palhaço. Isso chega ao ponto de quando eu precisei me fantasiar de palhaço para uma peça de teatro na escola, dele não conseguir chegar perto de mim. Bom, chegou a noite e lá foram eles para o circo. Minha mãe toda feliz e o meu pai parecendo que ia para um velório. Ela fez questão de se sentar na primeira fileira de bancos, mesmo sob os protestos do meu pai. Ele sabia que ali era onde muitas das vezes os artistas interagiam com o público. Então ele queria evitar isso, principalmente interagir com um palhaço. As luzes se apagaram e começou o espetáculo. Malabaristas, mágicos, chimpanzé andando de bicicleta, domador de leão, elefante jogando água nas pessoas com a tromba. E mais para o fim, o que a maioria das pessoas esperam, menos o meu pai: o show dos palhaços. Minha mãe disse que eles entraram em um carro pequeno barulhento e no meio do palco se desmontou e caiu um monte de palhaço lá de dentro. O público ia à loucura com as palhaçadas. Mas daí teve aquela hora que eles vêm brincar com o público. E adivinha quem eles escolheram? O belo casal que estava abraçadinho. A moça toda sorridente e o moço que parecia que estava em um funeral. Acho que eles, devido às suas experiências, perceberam que meu pai não gostava daquilo. Então, o que é mais engraçado do que importunar uma pessoa que não estava gostando do show deles? Só que o erro do palhaço foi querer mexer com a minha mãe. Meu pai morria e ainda morre de ciúmes dela. O palhaço puxou minha mãe pelo braço e a leva para o meio do picadeiro e começa a brincar com ela. Eu não era nascido, mas imagino a cara do meu pai. Segundo ela conta, não foi nada demais. Ele colocou uma peruca e um nariz de palhaço nela e disse que ia se casar com ela. E nisso me entra um palhaço vestido de padre com 2 anões. Minha mãe disse que era só risada. Fizeram uma brincadeira e no final o palhaço foi e deu um beijo no nariz de minha mãe. Bom, nem foi no nariz dela, foi no nariz de palhaço que ela estava usando. Então meu pai perdeu seu medo por palhaços. Se levantou, foi até lá no meio do picadeiro e deu um belo de um soco na cara do palhaço. O meu pai é bem forte e com o ódio que ele estava, acho que duplicou a força. O palhaço acabou desmaiando com um soco. Só que todos imaginavam que aquilo fazia parte do show e o público foi a delírio. E nem quando o palhaço saiu carregado, o pessoal entendeu o que tinha acontecido. Só se foram dar conta quando entrou o pessoal do circo e foram para cima do meu pai. Daí o pau fechou. Só que a cidade pequena, já viu, Meu pai também tinha amigos ali. E foi por fim que a polícia teve que intervir, porque foi um quebra-quebra geral. O final foi meu pai e o palhaço e alguns integrantes do circo para a delegacia. Chegando lá, foi aquele alvoroço. E o pior de tudo foi o delegado. Meu pai acha que ele estava dormindo e foi acordado só por causa daquele rolo. E quando ficou sabendo que o meu pai tinha descido o braço no palhaço, ele ficou possesso. E o palhaço lá,
de peruca e maquiagem ainda, e com o nariz sangrando. O delegado mandou que ele fosse ao banheiro tirar aquela maquiagem, pois ele queria ver a sua cara para comparar com a documentação. E quando o homem voltou, meu pai disse que era melhor ele ter ficado de maquiagem. O rosto do palhaço era todo cheio de cicatrizes, e ainda por cima ele só tinha um olho. E quando os policiais puxaram a ficha criminal dele, viram que era bem extensa. Ele tinha 50 anos de idade e várias passagens por brigas e tentativas de homicídio. Meu pai então ficou com o pé atrás. Não era um simples palhaço, e sim um palhaço criminoso. Bom, o que salvou meu pai é que na época minha mãe só tinha 16 anos e o meu pai 17. Então, quando meu pai explicou o ocorrido, e devido à ficha do palhaço, o delegado disse que poderiam chegar a um acordo ali. Se o palhaço desse queixa de agressão, meu pai e minha mãe fariam uma queixa também, e ele, o palhaço, com certeza ficaria preso, pois beijou uma menor de idade sem permissão, já que minha mãe não sabia que a brincadeira seria essa. O homem ficou louco, esbravejou, xingou, e o pessoal que o acompanhava tentando acalmá-lo, e os policiais já se preparando para agirem. De repente, o homem se acalmou, parou, olhou para o meu pai e disse: "Você vai me pagar por tudo isso." Conversaram mais um pouco e chegaram à conclusão que ninguém prestaria queixa, pois era o melhor para todos. Meu pai conta que o olhar daquele homem para ele era assustador. Ele tinha só um olho e aquele monte de cicatriz no rosto, o que já o tornava mais assustador ainda. Bom, quando todo o infortúnio acabou, já era próximo da meia-noite e meu pai ainda tinha que levar minha mãe embora. 1 hora de caminhada de ida e 1 hora de caminhada de volta. Fora que a minha mãe estava enfurecida com ele. Foram o caminho todo sem conversar. Chegando no sítio, ele teve ainda que se explicar para o meu avô, que estava bravo por causa do horário, mas no fim foi que acabou achando a graça da história. Ofereceu pouso para o meu pai, já que era tarde, mas meu pai se recusou, disse que precisava trabalhar no outro dia cedo. Se despediu e pegou a estrada de volta, agora mais calmo e pensando na besteira que tinha feito. Se lembrou da ameaça do palhaço e pensou que se ele se juntar com os amigos do circo e viesse atrás dele. A estrada parecia que estava mais escura que o de costume, apesar de uma lua cheia brilhar no céu. Meu pai ficava atento a qualquer barulho. A estrada de chão batido parecia não ter fim. E na hora que ele passava por uma parte que era cercada de mata dos dois lados, começou a escutar uns barulhos na mata. Parecia que alguma coisa o acompanhava pelo meio do mato, e ele só pensava que poderia ser o pessoal do circo armando uma emboscada para ele. Procurou no chão por algo que pudesse se armar. Pegou uma pedra e um pedaço de bambu que achou e continuou sua caminhada, com passos bem mais apressados. E foi quando avistou o farol de um carro vindo em sua direção. Naquela parte da estrada não tinha onde se esconder, então ele pensou: agora é que eu me lasco todo. O carro diminuiu a velocidade e ele bem encostado na cerca, beirando o mato alto. O carro passou por ele bem devagar, mas não parou, e ele também não conseguiu identificar quem era. Seguiu apressado, quase correndo, e mais um pouco à frente, avistou um vulto negro no canto da estrada. Meu pai pensou que era algum animal de alguma fazenda ou sítio que tinha por ali, que escapou e estava beirando a estrada. Era grande, parecia um boi deitado. Meu pai mudou de lado da estrada para não passar muito perto, vai que o boi o atacava. Sim, para ele era um boi,
pois estava com tanto medo de ser emboscado pelo palhaço que nem pensava em assombração ou coisa do tipo. E quando chegou mais perto, foi aí que teve a surpresa. Não era boi ou qualquer outro bicho conhecido. Era uma espécie de cachorro negro com pelos todos falhados. O bicho estava ali abaixado e bufando. Um cheiro de podre invadiu o ar. E mesmo assim, o meu pai não tinha ainda associado aquela coisa com perigo. Deu mais alguns passos e aquela coisa virou para o seu lado e o encarou. Daí ele entendeu o que era. O famoso lobisomem, que todo mundo falava e que a aparição era frequente por ali e nas cidades vizinhas. O meu pai paralisou e o bicho o encarava. Abriu a boca como em um sorriso e mostrou os dentes enormes. Ficaram ali se encarando por alguns segundos e o bicho fez menção em se levantar. Meu pai, que também não era bobo, até pensou em correr, mas daí daria as costas para ele e seria uma presa mais fácil. Então ele começou a caminhar de costas e olhar para os lados para tentar achar alguma árvore fácil para subir. A criatura ia o acompanhando, virando o corpo para sua direção, e meu pai reparou nos olhos do bicho, ou aliás, no olho do bicho. Parecia que só tinha um, pois só se via um brilho amarelado no meio da cara daquela coisa. Ele continuava mostrando os dentes e parecia que estava gostando de ver o medo que causava em meu pai. Esperou meu pai pegar um pouco de distância e começou a caminhar para o mesmo lado que ele. Seu andar era meio desengonçado. Meu pai de um lado da estrada, caminhando de costas, e ele do outro, só acompanhando. Andaram alguns metros e o bicho decidiu que ia chegar mais perto. Ele apertou o passo e começou a atravessar a estrada para perto do meu pai. Meu pai levantou o pedaço de bambu e a pedra, como se estivesse ameaçando de lutar caso ele chegasse mais perto. O bicho bufava e parecia achar graça do meu pai com aquela pedra e bambu na mão. E quando parecia que não ia ter mais jeito e o confronto era certo, aquele mesmo carro que passara antes voltou em alta velocidade e ameaçou atropelar o lobisomem. Ficou entre ele e meu pai. Um homem abriu a porta e mandou que meu pai entrasse rápido, e ele não pensou duas vezes. Pulou dentro do carro que saiu dali em disparada rumo à cidade. O homem parou assim que entrou em uma rua iluminada e perguntou se meu pai estava bem. E meu pai mal conseguia falar. Ele ainda estava tentando assimilar o que tinha acontecido. O homem perguntou onde meu pai morava e o levou até sua casa. No caminho, disse que quando viu aquela coisa deitada na beira da estrada e logo depois passou pelo meu pai, mas viu que ele estava assustado, decidiu não parar, mas depois pensou que poderia estar indo pelo mesmo lado daquela coisa e decidiu voltar para ajudar meu pai. Mas daí já era tarde. Meu pai estava de frente com o bicho. Ele desceu do carro e entrou em casa, se deitou na cama, mas não dormiu. E quando o dia clareou e o seu pai acordou, ele contou tudo o que tinha acontecido. O pai dele demorou para entender, pois era muita informação. Mas mesmo assim, ele decidiu ir lá no circo tirar satisfação com o tal palhaço. Meu avô é uma pessoa boa, só que não mexe com a família dele, que ele também vira bicho. Pegou seu velho 38 e foi até o circo, mas chegando lá, foi informado que o palhaço não havia voltado da delegacia e também não dormira no circo. Meu avô, mesmo assim, deixou um recado bem claro para ser dado a ele. Deixou a arma bem à mostra na cintura e disse que se esse tal palhaço olhasse torto para seu filho, virado em bicho ou não,
ele ia cravar ele inteiro de bala. O responsável pelo circo pediu desculpas ao meu avô e disse que podia ficar tranquilo, que ninguém ali iria fazer mal a eles, e que tudo foi só um mal-entendido e que logo eles iriam embora. Bom, o palhaço ficou sumido até o circo ir embora, o que foi logo, pois ninguém foi mais ao circo depois da briga do meu pai. Aquela época ainda não tinha internet, mas as notícias em cidade pequena se espalhavam rápido, e todos ficaram sabendo do palhaço que gostava de se aproveitar de mulheres. Pois foi assim que a notícia se espalhou. Bom, minha mãe, como puderam perceber, acabou perdoando meu pai pelo vexame e se casaram em 98. Eu nasci no ano de 2000. Estão juntos até hoje e ele continua ciumento. E eu só descobri essa história deles porque eu os convidei para ir a um circo aqui na cidade vizinha. E minha mãe acabou me contando a história, mesmo meu pai não querendo. Pois eu sabia que ele não gostava de palhaço, mas eu não sabia que ele tinha batido em um. Bom, as histórias de lobisomem por aqui são frequentes ainda. Aqui é bem próximo de Joanópolis, a terra do lobisomem, e os relatos são frequentes. E aqui a região tem muita mata. Estamos à beira da Serra da Mantiqueira, lugar é que não falta para lobisomem viver e se esconder. Bom, espero que tenha gostado do relato, e assim que sair no canal, vou assistir junto do meu pai e da minha mãe. Estou doido para ver a reação dele. Abraços. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.